Agora você está ao vivo. Aí você pode puxar aí para onde que você quiser, quando for tocar se a captação estiver boa, tá tranquilo. Legal, né? Pronto, galera, estamos ao vivo aqui. Deixa o pessoal entrar aí para dar um feedback sobre volume, mas eu acho que tá bom. Porque às vezes sobre maquiagem também, os penteados estão ok. O penteado tá massa, tá entrando a galera. Vamos lá que hoje é... Cibele Noronha. Ah, é Cibele Noronha. Sobrenome bonito ela tem. Cibele Noronha. Grande Alexandre Urquiza, dá uma faladinha aí no áudio como está. A galera já tá entrando. Cibele é minha irmã. Por isso que eu vi Noronha, eu digo. Hoje tá massa o áudio. Bom, hoje eu tenho a honra, grande honra, de bater um super papo com esse grande cantor, escritor, compositor, um cara que eu gosto demais, é um irmão mesmo que a vida me deu, que é o grande Léo Noronha. Faltou modelo e atriz, né? Modelo, e atriz. Né? Que é o grande irmão Léo Noronha, um cara que eu respeito demais, né? Um grande músico, um ser humano incrível. Desde já eu quero agradecer a todo mundo que está entrando, a galera massa aí, falando, dando um feedback. Antes de eu começar o bate-papo com o Léo, eu quero agradecer aí a Eva Guita, que é o meu novo endorser, agradecer a Agreste Musical, agradecer ao Instituto Musical FJ pelo espaço e falar também que a gente está com um aulão essas 2 últimas semanas desse mês, certo? Um intensivo mesmo. Serão 8 aulas em 2 semanas. 2 semaninhas, 8 aulas, para o cara tocar um monte de coisa. E hoje eu estou com a honra de falar com esse grande amigo Léo Noronha. Muito obrigado, meu irmão. Cara, eu que fico muito agradecido e feliz. Sempre que venho aqui, para mim me rejuvenesce, sabe? Estar no Instituto de Música é meu universo. Que massa. É muito bom, João. Putz, eu fico muito feliz. Ô, Léo, vamos conversar um pouquinho sobre essa arte de compor. Que eu acho muito difícil, particularmente. Até... Não diga isso. Você tem alguma técnica, tem algum estudo para isso? Como é que é o dia a dia? Como é que você consegue organizar essa ideia? Composição, rapaz. Composição como você falou assim, a história da gente, né, sendo passada ali para o papel. Cara, eu me pego compondo desde criança. Muita gente fala isso. Toda vez que eu estou assistindo entrevista que o entrevistado fala, eu componho desde os 6 anos. Antigamente eu achava que era lorota. Mas eu fui pensar na minha vida lá atrás. Eu disse, caramba, realmente eu faço música desde molequinho mesmo. Né? Uma vez eu estava na escola, antigamente se chamava primeira série, segunda série, né? E eu escrevi uma canção. E era uma canção muito emotiva, eu não lembro mais assim. Sei que ali foi uma das primeiras assim, que eu pude gravar assim, na mente um momento. E eu comecei a chorar, a lágrima desceu assim. Aí foi aquele furdunço, né? A professora foi lá, o que é que você tem? Alguém mexeu com você? Alguém brigou? E eu, não, eu tô bem. Não, eu só tinha feito uma canção. Né? Ali a coisa veio. Mas eu componho muito solitário. Né? O meu processo sempre foi assim, desde o começo da banda Neander. Né? Antes da Neander, eu já tinha algumas canções, algumas delas nos acompanham até hoje. Né? Teve uma canção que ela passou 5 anos para poder ser concluída. E outras que em 5 minutos, né, a canção vem já pronta, melodia, né, harmonia, tudo junto ali, letra e tudo mais. É interessante. Né? Não é assim algo para você se deslumbrar, né? Para você realmente... É como lavar roupa num riacho. É lavar a roupa, e depois você bate na pedra de novo, aí sabão, água, aí lava de novo. Hoje eu encaro dessa forma, sabe? Eu escrevo a letra, aí vou riscando uma coisa ou outra, vou lavando aquela roupa até que ela fique o meu número, né? O meu tamanho, assim. Que lindo, que legal. É mais ou menos isso. É uma maneira estranha de explicar, né? Não sei se eu respondi bem a pergunta, mas é por aí. Então agora fala aí, podem fazer perguntas, ó, tô dando um joinha aqui pro povo agradecer. Cara, que interessante isso, né? Tão novo, numa sala de aula, já vinha assim uma canção, você já conseguia compor. Então você acha que a composição seria um dom? O que é que você acha sobre isso?
Eu tenho pensado muito sobre isso, ultimamente. Existe o dom. Existem discussões sobre técnica e inspiração, né? Tem as correntes, né? Cada um que queira defender. Eu acredito que é um misto disso aí, né? Acidente de percurso, mas já... É porque é ao vivo, a gente não está editando nada, né? Não está editando. Ô menino, não bate no celular que derruba as coisas, rapaz. Menino travesso. Menino. Botando, né? É só que aparece aí e tudo certo. Pronto. Eu acho assim que tem uma mescla das duas coisas, né? Você tem que ter um jeito para isso, né? Saber mexer com essa arte das palavras e dos sons, né? E ao mesmo tempo se desenvolveram técnicas e foram estudadas técnicas. Quando a gente vai para um festival de repente, né, você começa a assistir aqueles cantadores receber o mote e fazer daquele jeito um decassílabo, aquela coisa toda, aquilo é lindo demais. E tem toda uma métrica, acho que é sextilha em decassílabo, por exemplo, né, que tem que ter as 7 sílabas e 10 frases, acho que é assim. Poxa. Né? E uma rima de cima rima com a quarta, que rima com a sexta, tem toda uma matemática nisso aí. Então existe a técnica, né? E existem cadernos de rima, sim, né? Livros de rima, eu nunca utilizei essas coisas. As técnicas que eu já tive acesso, eu também não costumo utilizar, porque eu fiquei com a autocensura, me policiando assim, cara, é uma opinião particular, quem utilizar, ótimo, e que faça boas canções, né? A gente tá precisando de muita música boa por aí para equilibrar a balança. Mas eu achei, cara, será que eu estou sendo honesto usando tais artifícios assim que eu considerei assim mecânicos para fazer, né? Enfim, é por aí. Entendi. Putz, boa. Mandar um alô, tem gente da Bahia, tem gente de São Paulo. Meu rei. Todo cantar. Alguém mandou um convite para participar. Aí, então, grande guitarrista de Recife, Breno Lira. Mas depois eu olho quem foi que convidou aqui, que mandou esse convite. Porque talvez a gente chamar alguém para se juntar conosco. O compositor, ele é o começo de uma enorme cadeia produtiva. Né? Compositor. Eu adoro olhar os discos e encartes de CDs e discos. Eu tenho muito vinil em casa. Mas para cá, os CDs, né, que a gente adquiria, antes de ouvir o disco, eu já gostava de ler a ficha técnica ali e os compositores das canções, porque a gente compra a caneta, papel, né, as cordas do violão ali, vai gerando emprego, né? Porque eu estou gerando emprego. Perfeito. Até a canção sair daqui, entrar no estúdio que vai cobrar, a depender do estúdio, né, por hora ou por música, de R$300, como a gente tem por aqui, a R$5.000 para gravar a mesma canção, só porque mudou de endereço, né? Além de um produtor e tudo mais, até chegar num concerto, e a moça que vende a pipoca lá também é beneficiada pelo compositor que começou lá no batente do degrau da casa dele, né, a compor aquela canção, né, que chega no intérprete ou nele próprio, se for cantautor, né? Então o compositor é uma peça-chave para que todo o processo exista, né? Esse pensamento é magnífico, que eu nunca tinha visto dessa forma, que é a forma exata de se ver. Sempre tem que ter um ponto de partida. Tem que ter alguém para começar. Né? Sempre tem que ter. Putz, que lindo isso. Interessante. Agora outra pergunta que eu tenho para fazer. Você tem muitas músicas. Tem uns balai em casa, né? Uns balai, cada um com uns 300 dentro, que eu nem decoro. Então, e como é que você consegue compor ainda coisa nova, sem deixar nada parecido uma com a outra? Como é esse processo? Eu fiquei muito curioso, porque... Boa. Eu acompanho seu trabalho, né, há muito tempo, conheço muita coisa sua, e é sempre uma história nova. Eu digo, como, bicho? É viver, Joãozinho, deixa eu te falar uma coisa, é ler, é assistir coisas boas, né, pesquisar, conhecer pessoas, as histórias das pessoas, né, tudo serve de mote
para a gente tá transformando em canção. Eu acho que o compositor ele é um grande vendedor de sonhos, né? Eu não sei, a música é algo tão subjetivo, né? A gente está materializando aqui no papel, mas de qualquer maneira você não pega, não, né? Sim, sim. Alimenta a alma de outra maneira, né? Mas a composição é assim. Antigamente, eu acho que há uns 20 anos atrás, eu tô com 45, né? Tio Léo, eu achava assim, que para fazer uma canção de amor eu tinha que estar apaixonado por alguém e sofrendo aquela coisa toda. Se fosse uma canção nesse sentido, ou eu tinha que estar com muita raiva de alguma coisa para fazer uma canção de protesto e tal. Entendi. Né? Isso a gente pode até ser contraditório, quando eu falei há pouco tempo atrás a questão de uma técnica ou outra, mas é que assim, passeia mais pelo campo da inspiração do que da técnica. Como foi que eu resolvi esse impasse? Eu quando passei a compor alguns projetos, cara, eu tenho tanta coisa em casa que eu não me lembro das melodias. Isso é triste, porque eu não tinha artifício para gravar. Acabei esquecendo. Um dia eu vou musicar tudo de novo, certo? Mas, por exemplo, eu quis compor um projeto que tivessem, as canções tivessem uma carinha de cartas, de epístolas, né? Como se fossem cartas. E nasceu, nem lembro o ano, um projeto chamado Cartas ao Léo. Tinha acho que 14 canções, que pareciam que eram cartas mesmo. Outro projeto se chamava Argila. E as canções elas tinham um perfil de que você estava se moldando e moldando o outro, para ser aquela troca, né? Todas as canções tinham esse sentido. O último deles, dos projetos assim que eu criei, um grande mote para compor todas as canções, ele é o Amores Impossíveis que Dariam Certo. Seus títulos são lindos. Que esse daí é mais um dos discos que eu nunca consegui gravar, né? A gente tem essa lacuna na carreira, a Neander nunca teve aquele... Poxa, a gente teve o arranque, mas aí faltou grana, faltou uma coisa ou outra, acabou atrapalhando no caminho. Precisamos de uma rezadeira. Mas aí o Amores Impossíveis que Dariam Certo, ele primeiro nasceu a canção, e das canções eu tive a ideia de transformá-las em um livro de contos, né? São microcontos de uma lauda, né? Algumas canções inspiraram contos e alguns contos inspiraram canções, e aí foi brincando, né? Aí, dos contos eu pensei, cara, por que não reunir alguns, chamar alguém do teatro, porque eu já escrevi muita trilha por aí, e na hora da galera me ajudar, porque eu não domino artes cênicas, né? Legal. Então, transformar num esquete. Do esquete, evoluir para um curta-metragem e também para uma exposição fotográfica. Aí é um projeto de uma vida. Música, literatura, cinema, exposição fotográfica e o que mais que eu falei? E teatro, né? 5 formas de expressão em torno de uma coisa só, porque Festival de Inverno em Garanhuns está o show ali no palco sendo apresentado. Ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, o espetáculo teatral rolando em algum lugar. O livro em Lisboa. A gente tem que sonhar alto. E são sonhos possíveis, né? São sonhos possíveis. E assim por diante. Ou tudo ao mesmo tempo num ambiente só. Você entra, assiste a peça, sai, vê o curta, vai para outra sala, assiste o show, ganha o livro e finaliza com a exposição fotográfica, vendo fotos suas que foram tiradas naquele momento também. Rapaz, que maravilhoso. Eu tenho muita ideia, sou meio doido. Maravilhoso, isso é maravilhoso. E uma outra coisa também, né, que é muito, muito legal, que hoje, assim, que eu conheço, a Neander é a banda mais antiga e mais atuante da cidade, que eu conheço. Se tiver outra aí, a galera entrando aí, brigadão aí. Eu não vou poder estar falando muito com vocês, porque para não ficar muito... Eu sou ciumento. Deixa... Sou um cara muito ciumento. Mas muito obrigado aí. O homem é multicultural, ó, que legal, tá vendo aí, ó, que o Alexandre falou. Quem quiser falar alguma coisinha aqui, eu vou lendo na medida do possível e vou respondendo. É bom ter essa resposta da rapaziada. Isso é muito legal, isso. Obrigado. A gente se sente bem acolhido, sabe? Linda Fernandes colocou tranquilo. Eu estava fazendo umas lives de uma música só.
Eu vi. Há um tempo atrás. Eu dei uma parada para guardar um pouquinho de material, porque eu estava fazendo assim de uma maneira muito eufórica. Compus a canção, caramba, eu vou fazer uma live de música, só vou mostrar tal. Depois eu quis dar uma freadinha, digo, não, eu tenho que juntar o material, selecionar, lavar mais essa roupa no riacho, depois eu passar a postar. Legal. Sim, deixa eu concluir. Mas conclui aí. Minha pergunta, né? Como a Neander, assim, na minha concepção, é a banda mais antiga e atuante no nosso cenário, né? Como você conseguiu fazer música para Neander e fazer música para Léo Noronha? Como foi essa divisão? Porque é um compositor só para dois projetos totalmente distintos, né? Rapaz, é engraçado. Um dos nossos componentes, o fundador junto comigo, né, foi o Romário. O Romário dizia assim, legal. Ele por umas 2, 3 vezes, Romário é um cara que eu respeito muito, cara, um grande amigo e um cara que eu entregaria qualquer projeto musical na mão dele para ele produzir, porque o cara é muito bom. E às vezes ele brincava, eu chegava com uma canção no ensaio e digo, galera, tem uma música nova. Ela é assim, aquela coisa mais leve, aí o Romário acabava transformando ela numa coisa mais rock and roll. Ele dizia, Léo faz música, palavras dele, né? Léo faz uma música que nem Geraldo Azevedo e eu venho aqui e destruo. Na verdade ele reconstruía, sim, né? Sim. Agora isso em conjunto, porque você tocar sozinho tem seus percalços, né? As dificuldades sempre existem, sempre existirão, mas tocar com um grupo, em banda, tem muito mais. Tem muita matemática em jogo, muita tolerância, né? Tem que ter muitos acordos ali em uma única canção. Né? E muitas vezes você acha que está fazendo a coisa mais linda do mundo, mas está, assim, destoando. E muitos não aceitam. É complicado, né? Aí, assim, eu sempre levei canções para a banda, algumas foram rejeitadas, outras foram muito bem acolhidas e isso foi se tornando algo natural. Mas de algumas canções que eu senti que não cabiam na proposta da banda, um rock rural, para quem não nos conhece, né? Muita gente aí que nunca ouviu falar quem é esse tal de Léo Noronha, tá? Né? Mas algumas delas eu tive assim, o impulso de montar um trabalho sozinho entre aspas, porque eu comecei sozinho, mas acabei me reunindo com um rapaz iniciante que toca contrabaixo, Joãozinho Souza, não sei se você já ouviu falar. Joãozinho entrou no projeto, chegamos a gravar, né? O Bruno Fonseca, tive a honra, Bruno, do João, do Idmark Souza, do Júlio Portela, do Nino, né? Eu apresentava Nino na percussão, Claudemir Alves, eu acho massa o sobrenome, né? E Nino é que é o nome artístico de Nino. Enfim, acabei reunindo uma galera muito bacana, a gente chegou a gravar um disco chamado Trapos Novos, que está guardado. Tem uma música, várias músicas lindas. Mas tem umas músicas bacanas, cara. Trapos Novos é um EP, né? É um EP, 4 canções muito bacanas. É um EP que eu não diria assim, que são de canções rejeitadas pela Neander, mas são canções que vêm da minha história pessoal, né? Da minha raiz ali de crescer ouvindo artistas nordestinos, cantores de seresta, que meu pai ouvia muito. Meu pai foi um cantor de seresta, viu, galera? Seresta de verdade. Que é diferente do que a gente às vezes ouviu, fulano da seresta com aquele teclado e é música, massa, tá valendo. Tô saudade a Maria Preu mandou um grande Léo. Maria já chegaremos em você. Essa live é por você, meu bem. Mas enfim, aí são canções que eu passei a ter um zelo maior, guardá-las para no momento certo, né? A gente reuniu ali, acho que 21 canções e fizemos um show com praticamente todas elas. Em 2006 a gente abriu um show de Geraldo Azevedo, cara, né? Muito legal. Geraldo Azevedo, aqui no Festival de Música e Arte, né? Num deles. História bacana, aquela noite foi massa. E daquele show a gente gravou 4, né? Porque foi o que o dinheiro deu também, né? Porque sem grana você infelizmente não consegue. Mas aí assim, dá para equilibrar os projetos, né? E além disso, dá para você alimentar a banda com um perfil mais rock and roll, dá para ter o seu trabalho paralelo
e ainda participar de outros tantos, porque nesse meio aí surgiram os curta-metragens, alguns espetáculos de teatro, jingles, coisa para de tudo aparece. E tudo aparece. O camarada vai pegando o jeito, aprendendo a fazer aquele cozinhadozinho direitinho, né? E vai ficando uma comidinha gostosa. Que legal. Digamos, a Neander, digamos assim, que o show dela, da banda Neander, quantos por cento é de música autoral? É 100%, 80%? Como é que você divide isso? Não dá para ser 100% não, porque já foi. Teve um período que, cara, a gente botou o pé na parede e dissemos, não tocamos mais cover. Foi estranho assim para muitos. Para nós não era um prazer danado tocar só música autoral, bicho. Eu tenho alguns registros de áudio, a gente fazendo um show no Parque Euclides Dourado, no evento de moto, a gente abriu um show de Santana. Não o guitarrista, quem dera, né? O forrozeiro, que é ótimo também, né? De vez em quando eu converso uma bobagem ou outra assim com o Santana, coisa de piada de música de mim e tal. É bom manter contato com essa rapaziada. Mas, cara, quando eu escuto ali, eu digo, nossa, bicho, que ousadia. Né? Antes de um forrozeiro topado fazer um show, a gente fazer um concerto só com músicas autorais. E o barato disso, João, é que praticamente todo mundo cantava as canções. Porque a gente vem de um momento ali antes do Polo Heliópolis, ser o Polo Heliópolis, né? Aquela rua ali, que eu não sei o nome, a rua que tem um cinema aqui em Garanhuns, atravessava-se um caminhão ali na rua e a gente subia, tocava em cima de um F4000, né? Patrocínio da Ford, aqui nessa live. E as canções foram chegando para as pessoas, porque depois que a música sai do ambiente de ensaio e vai para a rua, ela já não nos pertence mais. Isso é até clichê falar isso, né? Todo mundo fala isso. Mas eu também falo, e é pior que é verdade. O cara diz, aquela é minha música, né? Ele toma para si a canção. E eu digo, faça um bom uso dela. E interessante, né? Assim, quando a gente passa a tocar música autoral, eu sinto que até há um respeito, não sei se é um respeito maior, mas há uma certa, de quem contrata, de quem está vendo o show, né? Há um respeito maior mesmo, porque o cara já está acreditando no seu trabalho. Exato, o que é que você sente disso quando você está tocando sua música e você vê o povo cantando, é porque deu certo. Exato, você se sente mais acolhido, né? Respeitado, né? Isso é verdade. Existe o outro lado de celebrar canções, né? De outros, né? Também. Isso também é muito bom. Até pegando o mote do que eu estava falando, a gente passou um período muito longo só tocando canções autorais. Mas depois a gente voltou a inserir algumas canções cover no show e não prejudicou nada. Legal. Não prejudicou, né? Só que a gente fazia o seguinte: 3 autorais, uma cover. 3 autorais, uma cover. Dá a depender do lugar. Por exemplo, quando a gente foi tocar em Arco Verde a primeira vez, tinha que ter muita cover. Né? Um bar. Praça pública aberta, né? Ali era o Tom Chopin, cara. Que pena que não acolhe mais o músico assim mudou a proposta, mudou mas vamos tocar em Caruaru, cara. Vamos montar um repertóriozinho assim que a turma conheça, né? Em ambientes assim que você chega para tocar para um público que não é um público amigo, é um público praticamente totalmente desconhecido, né? Você não conhece ninguém te conhece, vai ali para quase que te avaliar, né? Dizer, pô, se a banda for bacana, ela volta. É verdade. Né? E a gente acabou voltando e colocando mais da nossa própria plantação ali para a galera. É aquele cara, é ter um discernimento, né? É só isso. Tem que saber equilibrar. Um grande festival, na minha opinião, ele merece ter mais canções autorais. E tem uma pitada de quem te ensinou, sem nem saber que estava te ensinando, né? Entendi. Você tocar num grande festival e, nossa, é bacana celebrar a canção de um grande ídolo, né? Muito legal isso. Putz. E nessa pandemia, né, logo no começo, né, como que fechou tudo, tivemos que ficar um tempo em casa, houve mais composição ou a média houve mais, né? Houve mais. Conta um pouquinho sobre essa experiência. Não, é segredo. É assim,
não é segredo para ninguém que eu não vivo exclusivamente da minha música. Eu tenho que ainda ter um emprego numa empresa privada e tudo mais. E o ambiente, o dia a dia influencia muito na cabeça da gente, cara. Você tem que enfrentar uma selva cheia de leões o dia inteiro e chegar em casa com a mente livre, limpa, para se dedicar a uma coisa tão sublime que é compor ou até tocar o seu violão. Não é toda noite que o juiz está afiado para isso, né? A gente tem que ser realista, né? Mas é por aí, cara. Tem que ter, assim, muito equilíbrio, né? Para poder manter-se assim, nessa maneira. Entendi. Seria um Clark Kent de dia e o Superman à noite. É isso mesmo. Essas duas. Que legal. E assim, né? Você no comecinho falou que é um compositor muito sozinho, né? E hoje em dia já surgiu algumas parcerias, já gravaram suas músicas, como foi essa história aí? Então, eu acabei nem falando da pandemia, né? Assim, Isso, no momento, né? Eu fui falar, viajei aqui. Aí o que aconteceu? Eu não considero que a pandemia trouxe nada de bom. De forma alguma. Nada de bom. Porque eu até pensei no início assim, quando eu conheci algumas pessoas, eu disse, caramba, se eu não estivesse aqui agora, eu não teria conhecido virtualmente, né? Entendi. Mas eu creio que não, cara. De uma forma ou de outra, acabaria acontecendo, né, a conexão, sabe? Sim. São encontros já marcados de outras vidas, entendeu? Deixa eu só interromper um segundinho, porque entrou assim, um cara que eu sou muito fã, que é o Shimbo Chiyama. Foi um dos meus professores de contrabaixo, que nem ele nunca soube. Na época das videoaulas. Olha aí. Chimbo Chiyama aqui na live, para mim é muita honra. Adriano Sambato e todo mundo aí que está entrando aí, muito obrigado, viu? Obrigado de verdade. Eu já expliquei no comecinho que eu não estou falando muito, porque nosso convidado também é muito especial. Ok, eu falo muito. E as histórias dele estão fantásticas. Eu estou vendo muito feedback legal aí, que a entrevista está muito boa. Que não é nem uma entrevista, é um bate-papo mesmo, para saber mais um pouco da carreira do nosso grande amigo e irmão Léo Noronha. Pode continuar, né? Pois é, cara. Mas aí, quando logo no início, que todos nós nos vimos muito assustados, né? E todo mundo muito em casa, né? A maioria, quem pôde ficar em casa exclusivamente, eu fui uma dessas pessoas só na primeira semana. Aí eu pude me dedicar a ficar dentro do tubo de ensaio, o meu quartinho lá, eu batizei de tubo de ensaio, e comecei a compor. Eu fiz muita música ali, muita mesmo, e muito ligado ao celular, aqui o computador do outro lado, tal, vendo o que estava acontecendo, tal. E para chegar, que você falou na canção chegar para um intérprete, né? Estava passando ali, porque a vida hoje você passa com o polegar, né, para cima, olhando qualquer coisa no Instagram. E eu vi uma postagem de uma pessoa se queixando de uma grosseria, né? Porque a moça postou uma fotografia e um cara agiu de uma maneira muito machista, tal. E ela estava se queixando ali. Até porque é o direito de cada um de se mostrar da maneira que bem entender, né? Aí eu falei, cara, eu vou fazer uma música para essa fotografia. Poxa. Aí eu falei, vou compor uma música para sua foto. Aí a Linda Fernandes, né, que é a parceira hoje, grande amiga, disse, tá bom. Eu compus a canção, mandei. No que eu mandei a canção, marquei ela, eu acho que foi mais ou menos assim a história. Aí ela de pronto disse, eu quero essa música para minha filha gravar, minha filha canta. Poxa. A cantora disse, ela canta, porque eu sabia, eu já tinha visto em algumas publicidades de moda, algumas campanhas, né? E não sabia que ela cantasse. Aí começou uma amizade bacana, com muito respeito, né? Eu acho que a base para que tudo tenha dado certo foi o respeito a princípio, né? Entender o universo de cada um. E a canção foi uma resposta bem interessante, que diz que o corpo é dela. E não é não, cara. Né? A gente estava num momento assim de muita tensão, o planeta todo meio perdido, né? E as pessoas vão mudando de humor muito rápido, uns ficando mais agressivos, outros mais sensíveis e tudo mais. E qualquer coisa que aparecesse geraria assim, um resultado que talvez não agradasse a todos, né?
E aí nasceu a canção. Dessa canção, eu, claro, cedi de imediato, nem passou pela minha cabeça dizer que não. Eu disse, não, tudo bem, pode gravar. Aumentei a letra, né? E a princípio seria essa música. Mas aí ela fez aquela pergunta, tem mais? Tem mais coisas? Eu falei, tem. Legal. Vai lá, tem umas 300 gavetas, cada uma com umas 300 canções dentro. Aí dessas aí elas escolheram 4 canções e a Maria Preu, que é a filha dela, né, cantora, gravou, já fez alguns videoclipes, já tem divulgado bastante. Ela divulga, eu resposto, divulgo também, vou acompanhando o ritmo dela, né, porque a canção ela passa a ser dela. Né? É isso que eu vou perguntar daqui a pouco. Pergunte. A leitura dela, é a maneira como ela sentiu a canção. Isso é muito interessante, a questão do intérprete, né? Porque quando você fez a música, digamos assim, que é um momento seu, você sabe por que está escrevendo aquilo, né? E para alguém cantar uma música de algum autor e dar aquela interpretação que o autor diz, putz, era isso. E como é avaliar isso para você? E como é para você ter suas músicas sendo gravadas por outras pessoas? Né? Estando em disco, sendo de outra forma de arranjo, outra forma. Como é para você? Eu estou com habeas corpus, eu vou reservar o direito de ficar calado. A CPI. A CPI, né? Cara, é massa, porque é assim, como eu havia falado, eu componho muito só. Né? Nunca fui editar com parcerias para compor uma letra, uma de um pedaço, uma de outro, tal. Nunca fui de fazer isso, não. Mas uma vida é muito pouco para a quantidade de coisas que a gente produz. Eu produzo, você produz, né? E eu fui desapegando de algumas coisas assim. E a música é uma delas, né? E eu disse, cara, que bacana, vamos abrir as portas aí para Maria Preu entrar nesse universo Léo Noronha, escolher o que ela achar interessante nesse momento dela também, né? E vamos ver no que dá. Né? A menina tem bom gosto, porque ela consome coisas interessantes, coisas boas, e o fato dela ter me escolhido me deixou muito lisonjeado. Hoje eu acho muito bacana me ouvir numa voz feminina. Putz, que legal. Né? Que bom que foi uma mulher, né? Porque é outra leitura da canção, né? É outra coisa. Eu me guardei muito no direito de não interferir na maneira como ela sentiu as canções e como ela quis gravar. Claro que eu não pude deixá-las também sem largar a mão, né? A gente vem num trabalho, acho que já tem quase um ano, nem sei direito mais, há muito tempo, caminhando muito juntos e conversando. Como eu não pude estar lá, nem ela vir para cá por conta da pandemia, eu até brinco assim, eu vou fazer uma pré-produção daqui, vou dando uns guias, mandando alguns vídeos que eu considero interessantes, de cantoras grandes, da Marisa Monte, cara, de tantas que eu mandei, foi tanto, eu acho que eu enchi o saco dela de tanto vídeo bom que eu mandei, cara. Maria Bethânia, aí por aí foi, cara, porque foram formas que eu assim, encontrei de dizer, olha, é um caminho isso aqui desse outro vídeo. A gente aprende esse tipo de posicionamento à luz desse outro aqui. De cada vídeo você tira uma coisa, de cada show, de cada entrevista. Eu adoro entrevista de artistas assim, porque, cara, que legal, né? É outra coisa. É um além-palco. Sim, né? sim. Que às vezes você acaba gostando mais do que algumas canções do cara, né? Verdade. Aí eu mandei muita entrevista e tal, e muita dica, porque eu acredito muito que uma produção musical ela tem que existir, não simplesmente o artista entrar no estúdio e o técnico de áudio. Se você não for um cara como o Djavan, por exemplo, que muitas vezes produz, ele já chegou a dizer assim, ninguém melhor do que eu para saber o que a minha música precisa. Ótimo, cara, mas ele tem toda uma base, né, assim, profissional para isso e tal. Mas um produtor, a presença de um produtor musical é muito importante. Sim, com certeza. Né? E eu quis ajudar também nesse sentido, mesmo à distância, guiando de algumas formas, corrigindo algumas coisas, não que elas tenham feito, mas que alguns técnicos de áudio fizeram, né?
E isso fez com que migrasse de um estúdio para o outro e para um terceiro estúdio. Que eu não sei falar o nome, é um nome em inglês, eu não sei dizer o nome. Eu também não. Ela coloca. Mas Maria Preta, se ela estiver por aí, ela vai colocar. Tá dizendo que você ajudou muito ela. Que lá. Sim, Simone, ela falou que você mandou vídeo de Simone. Sim. Então que você ajudou muito. Eu vou tocar nesse assunto, de ajudar muito. Você vai ver uma coisa. É que assim. O grande barato é que as meninas foram parar no estúdio que tem um cara, bicho, muito acolhedor. Eu não cheguei a conhecê-las pessoalmente, nem conhecê-lo, né? Mas você sente. Sim. E a gente tem essa sensibilidade para ver o cuidado com que o cara está tratando o trabalho, as canções. Elas têm um respeito muito grande pelas canções e dizem, é porque é uma coisa tua, a gente tem que... Mas eu sei que está tendo esse cuidado, né? Não precisa dizer assim, ó, posso tomar um copo, posso abrir a geladeira? Não se preocupa, cara, a casa é sua, né? A canção está em suas mãos e, né, se quisesse ter gravado ela às avessas, estaria ótimo, porque é a maneira como o intérprete sentiu a canção. Assim, eu já conversei com alguns compositores que disseram, olha, fulano gravou uma música minha, mas teve um probleminha de prosódia numa palavra. Eu mandei corrigir, mas o cara não corrigiu. Eu não gostei, até hoje eu não gosto. Mas por que será que o cara gravou daquele jeito, né? Será que foi um conforto para falar aquela palavra daquele jeito? Né? Tem tantas situações, né, para chegar nesse ponto, que nessa minha primeira situação de liberar canções para o intérprete, eu achei que a coisa mais sensata é dar a liberdade de criação. Claro que se eu estivesse lá, pessoalmente, eu iria colaborar bastante dentro do estúdio, né? Conversando, porque esses dias eu fui convidado para acompanhar gravações no Alpha Studio, né, de um colega lá. Ele já havia me convidado uma vez, eu não pude ir, na segunda vez eu vi a música muito pronta, eu digo, cara, eu não vou mexer nisso aí, porque eu vou estar metendo o bedelho ali, de uma maneira muito invasiva, mas na terceiro convite era do zero, praticamente do zero. Aí eu fui lá e eu não sou o produtor musical, mas eu entendo uma coisinha ou outra, né? Tem a vivência, né? Com todo o cuidado eu dei sugestões ali que foram acatadas, todas não, né? Mas você ajuda a ouvir, vamos falar assim, a enxergar coisas que quem está dentro da cabine ali gravando, sim, ou às vezes quem está na mesa, por mais experiente que seja, às vezes pode passar despercebido, né? E é isso, cara. Eu estou muito feliz assim de sentir as canções quebrando essa cerca financeira, acho que é esse o nome certo, que é Garanhuns, o lugar onde eu vivo. Passar por Pernambuco, chegar até São Paulo para uma cantora que é da Bahia, né? Mas que vive lá, né? Mas já faz um link, né? Já pega uma ponte aérea para as pessoas que gostam dela, que estão na Bahia também, para ouvirem. Tem rádio tocando canção e a música vai ganhando mundo. Eu já mandei para meio mundo também. Putz, o que é de país aí, que eu tenho amigos fora do Brasil, já mandei de todo jeito. Putz, que legal. É muito bom, cara. É muito bom, né? Eu acho que assim, eu acho que é fantástico você ver uma... É mesmo que você tá vendo um filho seu tendo vida própria, digamos assim, né? Se sustentando, vamos supor. E você vendo feliz aquela evolução, se é essa palavra certa. Estamos indo rumo ao Grammy. Que legal. Não era para falar isso agora, desculpa. Que entrevista linda, obrigado. Agradecemos. Fiz a barra. Agora eu vou colocar tudo numa sinuca de bico. Valeu, galera. Foi um prazer. Não é nem tanto, é porque eu já vi. Isso foi coisa que eu já vi. Alguns intérpretes cantando e mudar a letra da música. E assim, eu como conheci a música original, né, pra mim assim ficou um pouco desconfortável, porque eu me pus no lugar do autor. Eu nunca compus nada, né? Mas eu disse, mas bicho, o cara tem um trabalho danado de escrever, pensar tudo, o cara mudar a letra. O que é que você acha sobre isso? Sobre mudar a letra da sua composição? Eu acho que nesse caso aí deve ter havido algum acordo entre o intérprete e o autor, porque mexe muito. Mexe com todo o sentido, né? Por exemplo, você mudar o gênero de um personagem de uma canção já mexe, né?
Se, por exemplo, eu tenho canções que eu fiz com a personagem feminina, né? Eu vou tentar, bem que eu queria ser um Chico Buarque, né? Ele que, pô, o cara mexe nisso aí, né? Mas não é impossível, cara. E tem algumas canções que eu fiz assim, que eu digo, cara, essa música ela tem que ter uma personagem feminina sendo a principal ali, né? E um amigo, músico, homem, pegar e cantar e mudar esse gênero vai perder muito do sentido, porque a linguagem que eu estou tentando usar ali, eu estou me colocando, eu estou me travestindo de mulher. Entendi. Para poder escrever Total. daquela forma, né? E pra a gente passar espera mensagem, que, né? Para pensar aquela mensagem. Exato. E a gente espera que o colega homem que vai gravar aquela música um dia ele tente sentir aquilo ali, captar a ideia e manter a letra dizendo eu sou ela, né? É por aí, né? Mas se houver o acordo assim, e outra coisa, se a pessoa que vai interpretar de repente disser, não, é porque para mim é mais confortável desse jeito, eu particularmente eu não teria nenhum obstáculo não, a não ser que vai mexer muito com o sentido da proposta, né, da canção, né? Entendi. O que ela quer dizer assim. Perfeito. Quer mostrar alguma música sua pra gente botar um pouquinho de música no nosso bate-papo? Bora, vamos tocar. Tem uma música que pode ser uma das canções que a Preu pegou, né? Com certeza. Fica à vontade. Vou tocar uma canção aqui das que Preu pegou. Eu posso até tocar um pedacinho de um pedacinho de outro pra gente não passar 1000 anos, né? Só baixar um pouquinho aqui pra Tá certo, João. Mete bronca aí. Às vezes a gente... É engraçado quando aquele projeto Trapos Novos, né, tinha uma canção chamada Trapos Novos, que deu nome ao projeto. Sim. Eu apostava nela. E foi outra canção que, vamos dizer assim, que estourou, né? Tem músicas que se eu fizer um concerto hoje, seja com a Neander ou só o Léo Noronha, se eu não tocá-las, aí não fiz o show, né? Que legal. Isso é interessante. Aí nesse projeto que a Maria Preu gravou, que tem o nome de Coisas que o Amorteceu, que vem de uma outra canção. Esse é o título de uma canção que eu tenho. A gente, na hora de escolher o nome, disse, cara, eu tenho um nome aqui que vai casar direitinho com isso aí, né? Aí tem uma música que eu gosto muito, dentre todas elas, mas tem uma que eu acho que ela tem um jeito muito simples de se comunicar com as pessoas, se chama Mascavo. Eu não sei tocar do jeito que eles gravaram lá, porque o cara que gravou, bicho, é muito fera, o Wagner, mesmo, violonista danado. Mas ele tá lá pra isso, é a arte dele, né? Eu tô aqui pra fazer o basicão e o cara lá grava. Ela é assim, ó. Ela é uma canção que vai entrar em várias novelas das 6 ao longo da história. Que legal. Chuva veio e foi, só você não apareceu. Tanto te esperei, pé descalço, chão de terra, quintal. Escrevi seu nome com açúcar que caiu na mesa. E a tarde segue lenta, saudade, desejo, fumaça e café. Mesmo assim, fico triste não. Quem não tem lareira acende um fogo no coração. Mesmo assim, mesmo só, fico triste não. Quando outra chuva cair, vem comigo descalços no quintal, deixa pegadas no chão. É uma música simples, é uma linha harmônica, né? Um campo harmônico simples também, direitinho. E talvez por isso, por esses elementos, ela seja uma canção que vá sobressair entre as outras. Como o nome diz, né? Uma música doce. Mascavo, uma música doce. Né? É barata. Mas a Preu é esperta. A Preu ela pegou Minha Asa Branca, né? Todo cantor tem a sua asa branca, a sua Conceição. Ela gravou Quando você for à rua, serei beco sem saída. Quando você for estrada, serei caminho sem rumo. Quando
Quando você for o yin, eu serei o yang. Quando você for o ouro, serei o falso brilhante. E ainda assim seremos almas gêmeas, geniais. Essa música é maravilhosa. Eu queria cantar, mas eu sou muito ruim. Eu também. Mas eu blefo bem, a galera compra a ideia e a gente vai vivendo assim. Eu fingo que canta, a galera, né? Voz Música tá bacana, e, enfim. Muito bonito. Então, essas suas composições falam muito, bicho, falam muito. Agradecido. Aí é uma coisa que assim eu vejo, lógico que com o tempo, quando você vai escrevendo, vai melhorando, mas eu vejo como um dom, bicho. Porque não são Também, músicas novas, né? Essa canção é de 2004, 2005, por aí. Já veio assim, né? Quanto tempo, João? Esse é outro fator, assim, muito importante para o desapego. Né? Eu disse, caramba, eu tô velho, cara, eu tô com 45 anos, bicho. Eu não consigo, sabe, dar aquele salto, aquele pulo tal. Aí vem uma pessoa, cruza no teu caminho e diz, eu posso pegar essa canção? Eu digo, leve, sabe? Porque uma das coisas que eu fui aprendendo, amadurecendo, foi a ter esse desapego com as canções, cara. Perfeito. Né? Eu queria só voltar a fita um pouquinho. Pode voltar. Para falar uma coisa que eu acabei pulando. Eu tenho um problema de digressão muito grande. Na faculdade era uma agonia, bicho. Putz, apresentar um trabalho então era um nó cego. Fica à vontade. Mas é assim, o que eu queria dizer é que fora do ambiente corriqueiro de trabalho no dia a dia, quando você limpa sua mente, sua alma e está em casa, no tubo de ensaio ali, aí você passa a produzir de uma maneira muito fluida. Porque ali você está concentrado, a gente, o músico, o artista em si, né, acho que de todos os segmentos, eu considero a gente como uma antena de captação, sabe? A música está aqui, está no universo, e ela vai cair para você ou cair para mim, e ela vem e você vai colocar ela para o mundo, você vai ser só um veículo, cara. Um negócio meio kardecista, né? Não, mas é perfeito. Tá. Mas é isso mesmo, cara, eu sinto muito isso. Eu nunca me sinto só quando eu estou compondo. Eu nunca me sinto que estou solitário. E é uma companhia muito boa. Sim. Entende? Perfeito. Não se assustem. Isso é uma coisa muito linda, muito mas natural, é isso mesmo, certo? Não se assustem. Estamos aqui emocionadíssimas. Né? Ah, que bom. Quem é? Entrevista Linda Fernandes. Linda, que lindo, Linda. Aí, Ateliê Artes colocou a minha música. Perfeito. Eu acho que outro para um, né? Eu creio que seja. Aí, muita gente entrou aí, muita gente dando feedback. Que legal. Então, aí como essa onda de compor sozinho, né? Que sim. nunca é sozinho, né? Na realidade, né? bicho. Né? E você pretende lançar alguma parceria, compor com alguém? Tem alguma pretensão sobre isso? Rapaz, esses dias eu... Não, agora eu vou não faça feito... Tem gente aí que chama 10-12 para comprar um... para compor uma música que, bicho, não sei, eu tô... E que eu contar rapidinho, que a composição vai entender. Cara, eu até falei assim, que eu disse, eu não ajudei não ensinei a Preu nasce com aquilo. Eu vou chegar na pergunta, tá? Mas é assim, a gente já falou tanto em dom, né? A gente tem isso, todo mundo tem, cara, todo mundo tem capacidades. Sim. A mente humana é uma coisa maravilhosa, um presente de Deus assim. E te proporciona aprender e desenvolver muita coisa. E eu acredito que a gente tem os dispositivos para o bem e para o mal, né? Só que às vezes você não consegue acioná-los sozinho. Tem que ter o professor de música para fazer um workshop num lugar e o filho de alguém dizer, papai, eu quero aprender a tocar piano ali com a Adriana. Né? Por aí, né? Eu quero entrar na escola do João e tal. E uma das coisas que eu estou falando muito na Preu, essa live tá no dela também. Karl Marx, um grande Léo. O Karl Marx é grande amigo, cara, músico. Mas o que eu quero dizer é assim, nunca mais a gente teve um tempo para fazer as reuniões virtuais, né, e tudo, mas na última eu falei o seguinte, olha, a gente tem que estar gravando 4 canções agora, já estão gravadas, né, estão em processo de divulgação, que é muito trabalhoso, gasta-se muito
em todos os sentidos. E há um próximo trabalho, né, que já tem as canções escolhidas e tudo mais, vão voltar para o estúdio, enfim, no tempo delas, né, tudo certo. O meu papel é sair compondo e abastecendo de canções, mas seria muito egoísta da minha parte dizer eu vou compor sozinho, não. Vamos brincar, vamos compor juntos, porque provavelmente ela tem um dispositivo também. Eu vou perder uma cliente? Não. Vai ganhar. Não vou, né? Eu vou acionar, talvez, se existir esse dispositivo da composição, da escrita na minha amiga, eu vou estar sendo um instrumento para isso também, cara, uma ponte para que ela olhe para um papel em branco e já tenha uma ideia e transforme aquele papel em branco numa canção, seja só ou seja numa parceria, né? Aí é isso que eu queria dizer naquela hora, não, eu vou te falar uma coisa, né? E eu ando cutucando para isso, né? Aí, dentro desse universo aí, eu descobri uma cantora em Minas Gerais e comecei a conversar, acompanhar o trabalho, gostei porque as redes às vezes te mandam coisas sim. sem você nem querer. Talvez eu gosto muito do Vanderly, eu estou seguindo o Vanderly, que é de Minas, ela talvez seguisse, ou a própria filha do Vanderly e tal, e acaba chegando um material dessa pessoa para mim. Abordei, conversei um pouquinho e tal, a gente conversou sobre música, e eu fiz aquela velha frase, digo, me manda uma frase tua que eu te devolvo uma canção. Né? Aí ela mandou a frase, compôs um pedaço, eu digo, dessa vez eu não vou fazer tudo só, eu vou tentar jogar, fazer aquele ping-pong. Aí a gente compôs uma canção, sim, ainda não tem nome, a música, mandei melodia para lá, ela está ajustando, já pretende gravar também, aí nasce uma parceria assim. E há umas 2 semanas atrás, uma cantora lá de Recife, eu estou preservando os nomes das pessoas, porque eu acho que isso é a coisa mais correta, né? Também, ela partiu dela, né? Solicitar uma ideia para uma canção e tal, e eu dei uma cutucada, a gente acabou fazendo uma música a partir de uma frase. E tô esperando. Poxa, que né? massa. Eu até já tenho a minha versão todinha da canção, cara, eu fico muito agoniado. Eu vou compor, não, eu não posso fechar esse caderno se a música não estiver pronta, senão a música vai ficar triste. Ele tem que estar aberto aqui até terminar. Acabei terminando a música, eu tenho a minha versão, mas eu vou esperar a versão dela tal para a gente ir costurando, fazendo esse alinhavo, né? essa coxa de retalhos que é uma canção em parceria, e ver se fica bom para os dois, e vamos ver quem grava ou se outra pessoa resolve gravar. Mas né? que legal, né? Por aí. Né, já de São Paulo, já partiu para Minas, né? De Minas, Recife. Recife, Ou que seja, engraçado, as canções né? de Léo Noronha tá rodando um bocado, hein? A gente tem que Coisa ir expandindo, cara. Eu sempre fui muito de deixar as coisas guardar. Não sei se foi bom ou foi ruim, né? Eu tenho muita coisa para Cara, eu me peguei esses dias olhando as canções nos cadernos, eu digo, cara, eu tenho uns 2 discos aí. Só não tenho dinheiro. Mas eu tenho dinheiro. Atenção, patrocinadores, né? Mas é assim, tem muito material e alguns estão nos IGTV, né? IGTV, aí tem muita canção aí, um pedaço de canções também. E tá por aí, cara. É só fazer contato, de repente, né? A gente faz mais umas liberações aí pra rapaziada. E essa ideia de me manda uma frase que eu mando uma música, como surgiu? Surgiu também no começo da pandemia, porque eu estava com aquela questão tava aquela chuva de lives, né? Toda hora. Eu disse, cara, eu tenho que fazer alguma coisinha diferente, até para interagir com pessoas, porque sim. É importante, né? Isso. E eu disse, o que eu vou fazer? Aí eu inventei a live de uma música só e eu quis um alto desafio. Aí eu comecei a pedir motes, né? Pedir motes, manda uma frase que eu te devolvo a tua frase numa canção. Aí a brincadeira foi muito gostosa. Tem umas 30 canções aí, um monte de música, cara. Tem uns 2 dias. Poxa, tem muita coisa. Tem música que merece ser mais lapidada, porque eu compunha na mesma hora, eu já estava gravando e marcando a pessoa, explicando e fazer parte da brincadeira e tal.
Durou um tempo. Cara, Foi bacana. Eu sei que sua vida é muito corrida, eu sei disso. Mas você nunca pensou em fazer tipo uma oficina ou uma semana com uma turma sobre composição e tentar fazer uma música junto com a galera? Nunca pensou nisso, não? Já pensei, João. Eu tive, acho que em 2009, um projeto até aprovado pelo SESC, uma oficina de composição que misturava música e literatura, né? Mas eu acabei tendo que ir embora. Eu fui trabalhar em Recife, eu estava desempregado, estava correndo para todos os lados, tá? Nunca fui um músico de barzinho, bem que era meu sonho tocar em bar. Cara, Léo Ibanda é um ídolo, eu gosto muito daquele cara, ele nem sabe o tanto que eu gosto dele e respeito, cara. E eu parava ao lado de um dos bares aqui da cidade, só para ouvir Léo tocar as canções da noite ali. Achava massa. Eu cheguei a tocar um período, né, nos bares aqui, que é uma escola retada. Todo mundo fala isso e é verdade, cara. É verdade. É muito bom, um exercício maravilhoso, né? E assim, eu estava nesse momento, assim, de bar em bar, tocando, não bebendo, tocando, né? E bolei uma oficina e o Sesc aprovou, mas eu tive que dizer, cara, desculpa, não vou poder fazer, tive que ir embora. E é atualizá-la, né? Atualizá-la. Embora tenha um monte de gente fazendo, sabe? Aí eu fico pensando assim, caramba, eu não sei se você só mais um, né? Agora é o seguinte, você não deve também se censurar por isso, porque às vezes o que faz a outra pessoa entender e aprender não é o que está ali físico, é a metodologia. Exatamente. Né? É a maneira como você vai estar passando aquele conhecimento, até aquela técnica que você não usa, mas que você acha que vai ajudar algumas pessoas a começarem a compor, né? A partir de alguma coisa. Né? Tem que ter um ponto de partida. Porque composição eu acho muito complicado pra mim, né? Vamos lá, vamos fazer uma música agora. Aí, ó, e você, né, que muito conhecimento, você tem muito conhecimento, sabe lidar muito com as palavras, um cara muito educado, um cara. Né, eu acho que uma oficina dessa, eu acho que seria muito útil em Garanhuns, eu acho. Tem um lugar que eu acho muito massa, eu tenho muita vontade de fazer lá, que era, não sei se você já ouviu falar no AFJ Studio. Não, tá foto da bela. E até eu tava querendo fazer isso, foi logo no começo da pandemia. Não, a gente chegou a conversar. Você veio ainda, né, com o Cleito, quando com Cleito, sim. Porque, assim, minha concepção, se você trabalhar, digamos, uns 2 finais de semana só nisso, uma turminha legal, eu acho que ia abrir muita mente, muita gente. Abre porque desmistifica. Exatamente. O que eu estou querendo fazer com a Preu, e já tentei até com outros amigos e amigos também, dizer, gente, ó, tem um caminho assim, vamos exercitá-lo, né? Cara, eu não rasgo o papel e jogo a bolinha fora, não. Às vezes a gente escreve uma frase muito tola, na hora não parece tola, mas quando você vai olhar, diz, cara, isso foi um impulso aí, mas eu não vou te jogar. Guarda que vai servir, sabe? Eu guardo muita coisa. E eu não lembro a canção, cara, mas teve uma canção que eu terminei fazendo ela, tá com uns 2 meses, que ela era de 98, caderno velho que eu encontrei arrumando a bagunça do meu quarto, caderno de escola, e tinha uma rabiscada lá. Falei, cara, como é que eu não terminei isso aqui? Né? O que é que desviou a atenção? Poxa. Aí acabei terminando a letra, acho que eu até postei a canção. Poxa. Né? E virou uma música nova, né? Embora ela tenha começado em 98, ó, pra aí, meu Deus do céu, a maioria dessa rapaziada não era nem nascida. Nem nascida. Não era nem nascida. Rapaz, grande artista, Léo. É verdade, Léo é alto nível. Poeta, vários elogios. Vários elogios. Léo, desde já eu queria agradecer muito. Uma horinha aqui de conversa passou muito rápido. Mas desde já eu quero agradecer demais por você trabalhar o dia todo, claro, quente de dia e de noite, tirar esse tempinho para ser o nosso Superman e bater esse papo com a gente. Muito obrigado, de verdade. Quem quiser saber mais do trabalho de Léo, siga Instagram,
Tá com Eu acho que tá @Leo_Neander. Tá mais ou menos assim. YouTube, fala no direct, tá aí. Pois é. Tudo à mostra, né? Redes sociais, tudo à mostra aí. Eu sou facinho. Pra falar sobre música e arte, né? A gente tem que estar. Cara, eu tenho uma saudade dessa rapaziada aí, sabe? Claro que alguns eu nunca cheguei a ver, estar perto, mas tem muitos amigos e as oportunidades de estar conhecendo gente. Porque a vida da gente é no palco, né, João? Palco, estúdio, esse universo. Quem prova desse veneno uma vez. É difícil. Cara, não larga mais não, cara. Não larga mais, não tem como. Tem momentos que você até diz, cara, não quero mais não, isso aqui não tá dando, mas a música não sai de você. Aí você passa na rua, alguém diz, cara, eu vi uma música de vocês. Um cara já chegou a dizer a mim que ia fazer uma besteira. A caminho de um ponto lá em Recife, ele botou o som no aleatório e tocou uma canção nossa, da Neander, dos primeiros trabalhos, cara. E aí ele disse pra mim, chorou, me abraçou, eu nunca nem tinha visto esse cara. Ele disse, e aquela canção me fez desistir, cara. Putz, então isso faz com que você diga, pô, vale a pena. Vale a pena. Tá tocando. Não só por isso, né? Porque a música é a música. Né? Pois é, João, eu fico muito grato. Né? Cada vez que você me convida, é um grande prazer estar aqui nesse ambiente, estar na sua presença, um cara que eu tenho muito respeito e admiração, só vivo te chalerando nas redes sociais. E eu tudo meu querido, é João, recíproco. E tem trabalho pra gente fazer pela frente. E em breve a gente vai estar em São Paulo excursionando com Maria Preu. Né? Não nos larguem. Obrigado por nos parabéns. A gente tá de mãos dadas assim, pra sempre. Se quiser tocar uma música pra gente se despedir do povo, pode ficar à vontade. Toco sim. Vamos lá. Ficar à vontade. Pensar uma cantiga aqui. Tá até uma música nova. Pronto. Pode ser a mais nova. De quebra uma música que eu não decorei. Pronto. Né? Obrigado a todos. Tocar um pedacinho dela. Por nossa live. Foi maravilhoso tê-los conosco, né? E agora, Léo Noronha para desejar boa noite a todos. Combinar as cores. Quero te visitar, te conhecer de novo, saber quais são os sonhos e como anda o seu olhar. E que seja numa tarde daquelas de céu nublado, com promessas de chuva e roupas medrosas no varal. Me diz com quantas lembranças se faz um futuro pra morar. Te quero ver de novo, uma nova paisagem, um belo horizonte, a tua boa companhia pra essa viagem que é a vida, que segue, que nos cega, que suga e nos ensina. Me diz com quantos perdões é que se constrói uma nova história. Guardei seu endereço, você ainda mora no meu peito, e os bilhetes secretos, um amor de não se acabar. Bem quis aparecer, mas não tinha roupas pra te visitar, pra combinar as cores com os pontos finais. Me diz com quantos laços de ternura se liberta um coração. Ei, lindo, lindo. Boa noite a todos. Boa noite, rapaziada. Grande prazer tocar pra vocês. E a live vai estar salva no IGTV.